Pronto. Povo do segundo médio, bom dia. Aqui é o Hélio de novo e agora com história, ok? E hoje nós vamos voltar aí, né, a história do Brasil na apostila 19, ok? Primeiro reinado e período regencial, ok? E tem os slides para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse período, tá bom? Vamos lá então, meu povo? Então, olha só. Brasil independente, olha que bonitinho, 7 de setembro, Dom Pedro, independência ou morte, olha que beleza. Mas aí é que tá, quando você, em termos de país, quando você declara independência, uma das coisas mais significativas que seja necessário é o quê? É o reconhecimento externo, ou seja, as pessoas, os outros países têm que reconhecer que você está independente. Senão não adianta nada, você não consegue fazer acordos comerciais, não consegue estabelecer relações diplomáticas, ok? Então é fundamental o reconhecimento externo. E pior, para que não, o reconhecimento também depende de uma série de fatores. Um deles é que a independência do Brasil não foi um movimento popular, ou seja, foi uma manobra de elite, das elites brasileiras. Tá, os latifundiários brasileiros, que sob a liderança de José de Bonifácio, pressionaram o Dom Pedro para que ele pudesse efetivamente, como se diz, declarar a independência. Tá? Lembrando que mesmo com a independência, a estrutura social e econômica do país foi mantida. O Brasil continuava um país agrícola, fornecedor desses materiais para a Europa. Tá? O Pacto Colonial, que é o que vigorava na época da colônia, né, onde o Brasil só poderia comercializar com Portugal, ele tinha sido extinto, tá? Desde a abertura dos portos do Dom João VI que foi extinto, tá? Mas ele foi substituído pela dependência econômica da Inglaterra. Foram os ingleses que bancaram o Brasil no seu começo, nos primeiros passos da independência. E quando eu falo de reconhecimento, tá? Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram Argentina, Estados Unidos e México. Alguns livros erroneamente colocam os Estados Unidos como o primeiro país, né, sei lá, né, porque cargas d'água, mas por questão de meses a Argentina foi sim o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Logo depois Estados Unidos e México. E Portugal, que era dono do país praticamente, como ele acabou reconhecendo a independência do Brasil? Então, houve necessidade, uma série de acordos, negociações, e houve a necessidade de pagamento de uma indenização. Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para indenizar Portugal pela perda da colônia. Nossa, né? Como se ele já não tivesse explorado a gente por 300 anos, né? Então, houve essa negociação e só depois desse pagamento, que o Brasil, aliás, não tinha esse dinheiro, óbvio, o que aconteceu? Dom Pedro pegou o dinheiro emprestado dos ingleses e pagou os portugueses. Só que os portugueses deviam para os ingleses, o dinheiro voltou para a Inglaterra, né? Ou seja, tudo como dantes. Vamos lá. A independência não foi uma coisa tranquila, tá? Também não houve nenhuma guerra de resistência, mas teve algumas escaramuças, alguns pequenos combates, né? Porque tinha tropas portuguesas acampadas no Brasil na época da independência, principalmente Pará, Maranhão, Piauí e na província Cisplatina, que era o Uruguai. Se vocês se lembram, o Uruguai ele fez parte do território brasileiro durante alguns anos, tá? Na Bahia, os conflitos duraram mais de um ano e nesse conflito na Bahia, 2 mulheres se destacaram como heroínas da independência: Madre Joana Angélica e Maria Quitéria. Maria Quitéria foi a nossa Mulan, a nossa Joana d'Arc, né? Ela, mulher, se vestiu de soldado e foi à luta enfrentar os portugueses para garantir a independência. E a Madre Joana, ela foi, né, ela controlava, né, comandava um convento, e ela, na porta do convento dela, os soldados portugueses queriam invadir o convento para ver se tinham soldados brasileiros escondidos lá. Ela não deixou eles entrarem, eles mataram ela na porta do convento. E essas 2 mulheres se tornaram aí ícones da independência brasileira, ok? E como foi o reinado do Dom Pedro? Tá? O Pedroca, né? Carinhosamente conhecido como Pedroca. Então é o seguinte, logo de cara ele abaixou os impostos de importação para que outros países reconhecessem a independência, tivessem vantagens econômicas, uma maneira de seduzir aí os outros países para que eles comercializassem com o Brasil.
tá? Só que isso acabou gerando problemas maiores, porque aumentou demais a importação, as elites brasileiras, né, os latifundiários, gastavam muito no exterior e o desenvolvimento aqui parou. Né? E para poder suprir esse déficit, o governo brasileiro recorreu a mais empréstimos externos. Tá? Nenhum país sobrevive sem ter uma legislação sólida, coerente e devidamente votada. Tá? O Dom Pedro sabia disso. Ele convocou, antes mesmo de declarar a independência, em junho ele convocou uma Assembleia Constituinte de deputados para fazer a nova Constituição. Detalhe, o voto era censitário, renda. É mais ou menos assim, hoje você, como se diz, só pode votar quem ganha 5 mil reais acima, fora isso não vota mais. Então é mais ou menos isso que acontecia. A Constituição ficou apelidada como Constituição da Mandioca. Por quê? Por causa da renda que era calculada em alqueires de mandioca. Ok? Só que assim, os trabalhos da Constituinte acabaram incomodando um pouco o imperador. Eles mantiveram a estrutura econômica do Brasil, porém eles começaram a restringir o poder do imperador. E com isso, né, a nossa primeira Constituição, essa Constituição da Mandioca, o Dom Pedro não aceitou, simplesmente mandou prender alguns deputados, exilou outros, fechou a Assembleia e ignorou o trabalho deles. Tá? E nomeou um Conselho de Estado, os amigos do imperador, tá? Juristas, advogados e amigos pessoais do imperador, um conselho de 10 pessoas que fizeram a primeira Constituição do Brasil, a de 1824, tá? Do Império do Brasil. Manteve a monarquia constitucional, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e mais um poder moderador, que era o quê? Tudo que os outros 3 poderes faziam, o imperador teria que dar o aval deles. Sem o aval do imperador, nada acontecia. Ou seja, na verdade, acabou se institucionalizando a centralização do poder. Tá? Voto censitário por renda, a Igreja Católica, né, o catolicismo passou a ser a religião oficial do Brasil. Tá? O que significa ser uma religião oficial? Religião apoiada pelo governo. Quem não apoia é contra a religião e também é contra o governo. Ok? Vamos adiante. Houveram revoltas, a mais importante delas foi a Confederação do Equador, tá? Com uma repressão violenta, tá? De tropas inglesas, porque o Dom Pedro não tinha exército montado, ele teve que contratar mercenários ingleses para sufocar a rebelião. E acabaram sufocando e detonando todo mundo. O Nordeste, né? Durante 4 meses, os 4 estados lá de cima do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, foram independentes. Ok? Vamos lá. E como ocorreu o fim do primeiro reinado? Tá? O Dom Pedro, ele não tinha muita habilidade de negociação e nem diplomacia, ele tinha um viés autoritário. Tá? E a economia também ele não sabia muito bem gerir, ele não foi preparado para isso. Tá? E aí o Brasil começou a ter inflação, desemprego. Cara, até o Banco do Brasil faliu. O Banco do Brasil, aquele que foi fundado por Dom João VI. Ok? O Dom Pedro ainda foi reinventar e fazer guerra no Uruguai para manter a província cisplatina. Tomou couro dos uruguaios. Né? Mas aquilo que foi a gota d'água, que fez com que ele realmente, como se diz, estourasse e falasse chega, não quero mais, foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró em São Paulo. Tá? Aliás, a rua onde ocorreu o crime hoje tem o nome dele, Líbero Badaró, né? Foi naquele arredor ali. Com o assassinato de um jornalista claramente oposicionista, tá? A oposição popular cresceu, é óbvio, tá? E com isso Dom Pedro não aguenta a pressão e renuncia ao trono, abdica, né? Renuncia em favor do seu filho, que seria o Dom Pedro II, mas o filho dele tinha só 5 anos, né? E o Dom Pedro simplesmente volta para Portugal, né, para enfrentar o irmão dele, o Dom Miguel, pelo trono português, tá? Só que tinha um problemão aqui no Brasil, tá? Porque o moleque tinha 5 anos, ele ficou aos cuidados do José Bonifácio e pela Constituição, com a menoridade, havia uma junta de 3 políticos regentes a serem nomeados pela Assembleia, tá? Então, a chamada regência trina, 3 pessoas, tá? Tinham 3 grandes grupos entre esses deputados: os liberais moderados, liberais exaltados,
né? E os restauradores, que é aqueles que queriam o retorno do Dom Pedro, certo? Vamos lá. A regência provisória. Como a Assembleia estava em recesso, foi eleita às pressas. O objetivo foi apenas convocar eleições. A regência permanente, aí sim, essa governou por quase 4 anos, tá? Lembrando que o grande objetivo dessa regência era o quê? Restabelecer a ordem pública, que foi abalada por inúmeros protestos e manifestações. Ok? Quais foram as medidas do governo regencial? Então, olha só, pensa um pouco. Tinha o Dom Pedro I, independente, tá? Antes era o rei de Portugal, depois o príncipe Dom Pedro, tá? Que virou rei, o imperador Dom Pedro. Tinha uma autoridade, independente dos problemas dele, ele tinha autoridade. Quando ele saiu e ficaram os políticos da regência, o povo falou, cara, não tem autoridade lá em cima, agora é a hora da gente se revoltar e tentar melhorar nossas condições de vida. Então estouraram várias revoltas em todo o período regencial, foram 10 anos aí conturbadíssimos da história do Brasil, tá? E o ministro da Justiça na época, o padre Diogo Antônio Feijó, né, reprimiu fortemente essas manifestações, tá? E foi ele, sob a égide dele, do ministro da Justiça, que foi criado a Guarda Nacional. O que é isso? Foi uma espécie de força armada controlada pelos latifundiários, ok? As elites regionais. Então o governo não tinha dinheiro para montar a tropa, a polícia. Então ele falou, cada governador, né, de sua região poderia armar um exército próprio, chamada Guarda Nacional. Tá? Em troca, o governo dava o título de coronel a esses latifundiários. Tanto que nas novelas de época da Globo, né, vocês lembram lá que os donos de fazenda, todos eles eram chamados de coronel. Ah, o coronel Feliciano, coronel Joaquim, coronel não sei das quantas. Eles não eram militares, eles tinham esse título por conta do financiamento da Guarda Nacional. Ok? Vamos lá então? Depois que essa regência trina, eles viram que não funcionou, eles instituíram uma regência única. Tá? E o primeiro regente nosso, nós já fomos governados por um padre, olha só que legal, o padre Diogo Antônio Feijó, por 2 anos e pouco, 2 anos e meio quase, ele foi o governante do país. Tá? Enfrentou os conservadores, mas ele também tinha um viés autoritário, não tinha muito jogo de cintura para negociar, né? E as revoltas que ocorreram no período dele, a cabanagem, a farroupilha, que a gente vai ver depois, fizeram ele renunciar ao cargo. Tá? Com isso, o deputado conservador Pedro de Araújo Lima ficou no lugar dele até o final do período regencial, quando Dom Pedro foi declarado maior de idade com 14 anos. A lei dizia 15, mas eles anteciparam em 2 meses. Então, 2 meses antes dele fazer 15 anos, ele já foi declarado maior de idade. O único, tá? Todo mundo seria maior de idade com 15, não. Uma lei especial, fizeram uma lei às pressas, a lei da maioridade, só para o Dom Pedro, para que ele pudesse assumir, tá? Tudo bem? Então é o seguinte, quem tiver dúvidas, tá? Segura as dúvidas aí para a nossa live de amanhã, tá bom? Segura as dúvidas e tem lições aí para a gente fazer para a semana que vem, que a gente pode entender como, né, Confederação, Guerra Cisplatina. Então é o seguinte, exercícios 5 e 6 e 8 e 9. Exercícios 5 e 6 e 8 e 9 das páginas 19 e 20 da apostila 19. Eu vou postar para vocês lá a lição, para vocês saberem o que fazer, tá bom? E a gente dá sequência nisso, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Ok, eu só não estou conseguindo parar o vídeo. Tem que fechar aqui. Estou conseguindo parar o vídeo. Já parou. Já, né? Só que eu nem salvei. Eu nem cheguei a salvar. Vamos ver. Eu ainda não peguei o jeito desse. Tem certeza que gravou?
Não, estava gravando, estava rolando. Eu cliquei e estava gravando.